Irmãos, reforçando para todos os homens da nossa igreja, o irmão Iso vai estar também, o irmão Iso aqui da Vila Antonieta, e ele é secretário dos homens do estado de São Paulo. E ele quer trazer uma palavra para os diáconos, né, para todo o grupo de homens. Então será um assunto importante. Estou convocando então todos os homens da nossa igreja a partir das 16 horas. As irmãs vão estar já no outro ambiente, reunidas, e nós vamos estar por aqui. E olha, se houver possibilidade, antes do lanche, de realizar a nossa assembleia, porque a assembleia está marcada para o dia 19 também. Porque a minha preocupação é deixarmos a assembleia para depois desse lanche, depois as pessoas se dispersarem. Então vamos ver aí um planejamento, nem que comece às 18h30, o lanche, mas termos aí o mais abreviado possível a nossa assembleia. Daí, quando nós formos para o lanche, ficamos mais tranquilos, tá bom? Então, esses avisos de mais urgência aos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado a você que está nos acompanhando aí da sua casa. Eu quero convidar os irmãos, abra sua Bíblia, Eclesiastes, no capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1. Você pode acompanhar assentado mesmo. Eu quero fazer aqui a leitura, embora vá repetir alguns desses versículos, mas é importante porque daí fica mais fixado, né? Quanto mais a gente lê, mais repete, mais fica fixado nas nossas mentes. Eclesiastes, no capítulo 1, o que nos diz aqui a palavra do Senhor? Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, e é o que há de ser, e o que se fez, e se tornará a fazer, nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esse enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a reconhecer a sabedoria, a saber o que é loucura, o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Que Deus nos abençoe na compreensão desse texto para as nossas vidas. Irmãos, já há algum tempo, este livro de Eclesiastes, que segundo os historiadores, só pode ter sido Salomão que tenha escrito lá por
por volta do ano 940 ou 950 antes de Cristo. Esse livro, ele tem nos trazido lições, tem nos confortado e tem nos instruído quanto aos dias que hoje nós vivemos, dias de incerteza, dias que o homem tem procurado a resposta em muitas coisas que na verdade não vão satisfazer as suas curiosidades. E eu coloquei como título: o sentido da vida, na verdade, não está na vida. Se nós analisarmos bem, já por esse primeiro capítulo, nós chegamos facilmente a esta conclusão: o sentido da vida não está na vida, porque ela se apresenta com muitas ocupações, ela se apresenta de muitas maneiras, e no início nos comove, nos emociona, mas depois volta o vazio. Eu vou dar assim um pequeno exemplo aos irmãos. Vamos supor que você, começando numa segunda-feira, nos seus afazeres que são comuns, aqueles que se levantam para trabalhar, depois fazem às vezes um curso online, e na segunda-feira você percebe: eu levantei, acordei na segunda-feira e me deparei com algo que é de costume, e você fica um pouquinho com aquele tédio, né? Aqueles que vão trabalhar também chegam ali no seu ambiente de trabalho e vão fazer o mesmo que todos os dias faz. Mas se chegar alguém, veja, vamos pegar um exemplo no ambiente de trabalho. Chega alguém, por exemplo, chega para o Roque. Não sei como é que é o almoço lá do Roque, né? E chega assim: olha, Roque, hoje eu senti vontade e eu até pedi, né, uma autorização. Eu quero te levar aqui na churrascaria, na Tendal Grill, né? E não importa se a gente vai levar 3 horas por lá, não tem problema. Aquele momento vai ser um momento que vai mudar a rotina. Que se o Roque começou a trabalhar, houve talvez um tédio, um desânimo, porque vai fazer a mesma coisa, naquele momento o seu coração vai ser tomado de uma alegria e de uma emoção. Mas veja, irmãos, que depois, saindo de lá, concluindo esse almoço, voltando para o trabalho, começa novamente a vir aquele tédio, né? Começa novamente a vir aquele sentimento: olha, voltei àquela prática de algo que eu sempre estava fazendo. Os irmãos percebem? E assim poderíamos dar outros exemplos. Às vezes você tem um carro, você quer trocar de carro, no começo é uma emoção. Depois já não é mais emoção. Você tem uma casa, ela não está arrumada, não está reformada, você reforma. Nos primeiros dias é aquela alegria: olha, a casa está bonita, está reformada. Depois passa. Eu desejo tanto fazer um curso. Aí você faz aquele curso, depois vai passando o tempo, mesmo que você já comece a trabalhar, já não é mais aquela emoção que você tinha no começo, antes, né, de iniciar aquele curso. Então o que eu quero dizer, irmãos, que o verdadeiro sentido da vida não está na vida em si, nas nossas ocupações, naquilo que nós vivenciamos. O verdadeiro sentido da vida está em Deus. Veja como Deus faz as coisas tudo de um modo perfeito. Se a nossa felicidade, se o nosso bem-estar dependesse de realizações, dependesse de conquistas, dependesse de ter coisas, nós teríamos no nosso mundo que nós vivemos aqueles que consideraríamos mais felizes e outros menos felizes, não é isso? Porque você começa a analisar a vida deste, ele tem muitas conquistas, muitas realizações, ele conseguiu muitas coisas,
Ele conseguiu uma boa casa, um bom carro, né? Uma boa profissão e tal, etc. E o outro não conseguiu. Então, se a paz e a alegria, a satisfação depender disso, nós vamos ter que considerar que alguns são felizes, outros são mais ou menos felizes, outros são muito felizes. Mas na verdade, irmãos, não depende nada disso. Por isso que eu disse que Deus faz tudo perfeito. Você tendo pouco ou tendo muito, mas priorizando a obra de Deus, buscando a vontade de Deus, você sempre será feliz. Você pode ser uma pessoa muito bem-sucedida financeiramente, no seu conhecimento intelectual, muito bem-sucedida. Se você prioriza a Deus, você é feliz, você tem paz, você tem equilíbrio. Por outro lado, se você não prioriza a Deus, não busca a Deus em primeiro lugar, você não pode ser feliz, porque as coisas elas, na sua primeira apresentação, ela nos traz emoção. Depois vai se tornando uma coisa tão costumeira. Da mesma forma, alguém que conquista pouco é uma pessoa tida como uma pessoa ainda pobre, miserável, no sentido material. Mas se ela tem Deus, ela prioriza Deus, ela é feliz. Veja, irmão, nós temos um grande exemplo, que é Jó. Jó era um homem muito rico, mas ele priorizava a Deus. Tanto que Deus disse assim, olha, vê aí, não há um homem tão íntegro na terra, tão reto como o meu servo Jó. Então ele era feliz, porque mesmo tendo muitos bens, sendo muito bem sucedido, ele priorizava a obra do Senhor. Quando ele foi provado que perdeu todos os seus bens, depois mais para frente perdeu a saúde, ele faz na sua declaração, Deus deu e Deus tirou. Eu vim para esse mundo sem trazer nada, e é certo que nada levarei deste mundo. Irmão, Salomão, um homem para o qual Deus deu vitória sobre os inimigos, deu longevidade, deu sabedoria, deu riqueza, durante um bom tempo do seu reinado, valorizou tudo isso. No finalzinho, se deixou levar por aquelas mulheres idólatras, não é? E ele então, quando faltou esse temor verdadeiro a Deus, ele então escreve Eclesiastes dizendo que tudo isto é vaidade. Porque ele expressa no seu livro que ele conquistou sabedoria, ele conquistou bens, ele era um homem invejado por outros, procurado por outros, mas faltando o temor a Deus, faltando priorizar a Deus, tudo se tornou vaidade, tudo se tornou algo jogado ao vento. Irmãos, nas nossas vidas nós temos que aprender isto. Do modo como vamos conquistando, é muito bom que você tenha uma profissão, que você tenha uma boa casa, um bom carro, tenha conforto, não tem problema nenhum nisto. O amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Mas você não pode deixar de priorizar a Deus, porque é Deus que nos dá a vida. É Deus que faz com que existamos. É Deus que nos dá aquilo que realmente precisamos para nós nos sentirmos realizados. Como o apóstolo Paulo, ele também declara: eu sei ter pouco, eu sei ter muito, eu sei passar necessidade, eu sei ter abundância, eu posso tudo naquele que me fortalece. Nós precisamos ter esta fé, esta estabilidade no nosso Deus, que concede a nós o que nós realmente precisamos. Se nós buscarmos em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz que as demais coisas nos são acrescentadas. Irmãos, Eclesiastes, ele quer dizer o homem da assembleia. Isso é um indivíduo que ele pode convocar uma assembleia religiosa, dá uma referência em Números 10, verso 7, ou alguém que é o seu porta-voz, é o pregador,
tá? Isso se refere, então, a Eclesiastes. E se assemelha muito, esse livro, para os historiadores, se assemelha muito a Provérbios, dentro desse grupo de livros poéticos e também de sabedoria. O judeu, ele usava muito Eclesiastes, né? Usava muito esse livro para a celebração das suas alegrias. E o povo judeu era muito festeiro, né? Tinha muitas festas. E até hoje ele é assim, muito festeiro. O povo de Deus é um povo alegre, um povo que comemora principalmente a sua libertação espiritual. Mas há aquelas festas tradicionais, as festas costumeiras, que eles não deixam de celebrar e também de comemorar. Sendo poesia, há também uma permissão da parte de Deus que o escritor pudesse expressar do seu coração, como nós vemos aqui Salomão, expressando as suas inquietações. Então, ele expressava as suas inquietações diante de que ele estava vivenciando nos últimos dias, porque era já um homem com idade avançada. Então ele expressava aquilo que era próprio das suas emoções. Agostinho dizia que Deus permitia nos Salmos que o homem fizesse a expressão dos seus sentimentos, as suas queixas, as suas lamúrias e também as suas gratidões. É interessante, irmãos, que podemos notar que a palavra vaidade, que é algo vazio, algo fútil, né? Algo sem sentido, ele aparece 35 vezes em 29 versículos. A palavra debaixo do sol, ela aparece 29 vezes em 27 versículos. O nome Deus aparece 40 vezes em Eclesiastes, mas mais como Elohim. Elohim, ele está no plural, se refere às 3 pessoas da Trindade. Sabedoria 45 vezes e a eternidade 7 vezes. Irmãos, se nós pensássemos num esboço para este livro, nós separaríamos o primeiro, do primeiro ao segundo capítulo, é quando ele levanta essa questão do sentido da vida. Do capítulo 3 até o capítulo de número 10, ele vai discorrendo sobre o sentido da vida. E o capítulo 11 e 12 é que ele vai fazendo, então, vai fechando essa questão e vai apresentando a sua perspectiva e na perspectiva também de Deus, na iluminação da parte de Deus. Irmãos, é interessante quando pensamos no sentido da vida, e eu trouxe isso como um tema no início, o sentido da vida não está na vida. Muitos filósofos existencialistas, após a Segunda Guerra, eles fizeram a seguinte declaração nos seus movimentos, né? Fizeram a seguinte declaração: se existe a morte, logo a vida não faz sentido, porque a visão estava fechada nesta existência. Para nós, irmãos, mesmo que nós percebemos e cremos que existe a morte física, que vai acontecer para aqueles que não estiverem para o dia do arrebatamento, mesmo assim sabemos que este corpo volta para o pó. Veio do pó, volta para o pó. Nosso espírito volta a Deus que deu, né? E o sentido da nossa existência, ela não está nesse corpo, necessariamente. Por isso, irmãos, que há muita coisa de vaidade. A vaidade, irmãos, não está só... Não quero fazer referência ao cuidado exagerado com o corpo, não, mas nas ocupações de um modo geral, nas perspectivas, nos sonhos, né? Então, esse corpo, irmãos, e esses momentos que nós passamos nessa vida, são passageiros. Esse corpo, por mais que nós cuidemos dele, não que deve relaxar, né? Se estiver no alcance, pode cuidar, para ter uma pele melhor, um cabelo melhor, fazer exercício e tudo mais. Mas não aquele cuidado exagerado, que a própria palavra de Deus diz que nós não temos um cuidado exagerado. Sabermos, irmãos, que esse corpo ele vai envelhecer. Nós vamos criar rugas, não é? Nossos ossos estarão mais fracos. Isso vai acontecer mesmo, irmãos, que ele veio do pó, volta para o pó.
Você constantemente não vê artistas que quando apresenta aquela imagem dele mais novo, vê ele bonito, ou ela bonita, né? A pele lisinha. Aí depois, quando apresenta nos nossos dias, já está bem diferente, enrugado, aquele cabelo embranquecido e todo. Você não percebe? E eles têm um cuidado constante para se apresentarem melhor diante das telas do cinema ou mesmo da televisão. Então os irmãos percebem que pode ter o cuidado, mas não aquele cuidado exagerado, porque é uma vaidade. São coisas jogadas ao vento. Então a nossa esperança está no que Deus preparou para nós eternamente. Esse corpo, se nós estivermos vivos para o dia do arrebatamento, esse corpo ele será transformado em corpo incorruptível, né? De pecaminoso para santo, corruptível para incorruptível, de mortal para imortal. E nós lemos lá em 1 Tessalonicenses o que vai acontecer. Esse corpo tem suas limitações. Esse corpo nem sempre tem a sua imunidade ali muito boa diante das infecções e das doenças, como estão acontecendo nesses dias. Mas quando o nosso corpo for restaurado, não teremos mais estas limitações. Então nós cremos nisto, mas a nossa atenção está maior na eternidade que Deus tem preparado para nós. Irmãos, para Salomão, como nós vimos aí, a vida é como se fosse cíclica, né? Ela se repete. Mas para a história é linear, de Gênesis a Apocalipse, Deus dirigindo a história, né? Mas ele faz aqui uma apresentação. Então nós vemos que o sol, ele nasce, depois ele se põe, os ventos também vão dando os seus giros. Então há toda essa declaração, os rios vão indo para o mar, depois eles voltam para lá. Então sempre a mesma coisa. Há alguma coisa nova no texto que nós lemos? Há alguma coisa que alguém pudesse dizer, isso é novo? O texto deixa bem claro, não, isso aí já existia há muitos séculos. Então não se faz nada novo, se descobre, né? Se descobre algo que Deus já tinha criado. E muitas vezes na nossa monotonia, né? Muitas vezes naquilo que fazemos repetitivamente, uma rotina, nós percebemos que há muita coisa que às vezes pudéssemos até pensar que fosse uma coisa nova, mas não é, ela se repete. Talvez repetiu de um mês atrás, talvez você fez a mesma coisa de um mês atrás. Às vezes você fez de uma semana atrás, às vezes você fez de um dia atrás. Irmãos, mesmo esse livro tendo sido escrito no idioma hebraico, havia uma certa pesquisa e estudo para ver se ele poderia ser canonizado, mas como ele já fazia parte dos escritos, ele assim foi considerado, né? Canônico, isso quer dizer de autoridade divina. Então precisava ser, para ser incorporado nas escrituras, reconhecido como de autoridade divina, de um escritor para o qual Deus então o inspirou para que assim escrevesse, que a sua escrita fosse comprovada também. Então nós temos hoje na nossa Bíblia, domingo que vem é o dia da Bíblia, temos 66 livros, né? 39 no Velho, 27 no Novo. Até hoje nós temos falado que aquele que tem dificuldade de lembrar quantos livros tem no Antigo Testamento, você faz assim, não tem 39? Então você já sabe que tem 39. E para saber quanto tem no Novo, você põe 3 vezes 9. 3 vezes 9 é 27. E assim são, sabe, aquelas maneiras de você lembrar dos livros, quantidade dos livros, saber que eles, escritos num tempo tão longo, passando tantos séculos, não tem contradição, é a inspiração da palavra do Senhor, com muitos escritores, em tempos diferentes, em ocupações diferentes, em estilos diferentes. Mas nós vamos falar um pouquinho, se for possível, para domingo próximo, que é o dia da Bíblia. Inclusive os irmãos que leram toda a Bíblia, nós vamos agradecer a Deus também pela sua vida, porque nós só aprendemos quando lemos a palavra do Senhor. Ela conforta, ela instrui, não é? Ela apresenta o poder de Deus, apresenta esse Deus único e verdadeiro. Irmãos, pode o autor, quando a gente lê já o primeiro capítulo,
Se os irmãos tiveram essa impressão, muitos historiadores e muitos que leem, muitos leitores tiveram uma impressão assim. Pode parecer que o autor, ou o escritor, não o autor, mas o escritor, fosse uma pessoa pessimista. Que você lendo esse primeiro capítulo, dá a se entender, ele é muito pessimista, né? Que é tudo jogado ao vento, é tudo vaidade, a terra dá o seu giro, né? Os rios correm para o mar, depois voltam também, etc. Então, é tudo sem fundamento, é um pessimismo só. Mas aí quando nós lemos lá no capítulo 8, verso 12, nós vemos o temor que Salomão tinha para com Deus. Então veja o capítulo 8 e o verso 12, que eu quero ler para os irmãos. Capítulo 8, verso 12 e 13, que nos diz ali, para os irmãos comprovarem o temor que Salomão tinha para com Deus. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Então, mesmo que pareça, ele estava sendo realista, né? Era alguma coisa que ele tinha vivenciado, era a sua experiência própria do que ele tinha vivenciado. E assim, aprove ao nosso Deus que ficasse isso escrito, para que nós não caiamos nesse mesmo problema de buscar nossa realização, nossa satisfação, a nossa alegria em coisas materiais. Buscar primeiramente em Deus. Porque, irmãos, as realizações materiais, as conquistas, elas nos trazem alegria, trazem prazer, eu sei disso. Mas quando você não prioriza, vai chegar num momento do vazio. Chega num momento de um vazio. Mas quando nós priorizamos a Deus, mesmo aquelas coisas que possam parecer pequenas, elas representarão muito grande satisfação para cada um de nós. E nós somos, na verdade, da maneira como nós procuramos viver, nós somos a soma dos nossos relacionamentos, né? Porque já temos falado nas outras vezes que nós influenciamos e somos influenciados. Você já percebeu que o homem pode ser produto ali do meio, ele pode ser moldado por um meio, há exceções também, mas normalmente é isso que acontece. Quando você vê uma região, que é uma região muito violenta, às vezes todos que saem de lá, não que são todos, às vezes tem exceção também, mas normalmente a pessoa já cresce, né? No meio daquela violência, se torna violento. Numa família onde há muita violência, às vezes os filhos se tornam violentos. E assim vai. Onde há paz, alegria, crescem também com este coração. Mas o que eu quero dizer, irmãos, nós não podemos perder este verdadeiro foco, que é a vontade de Deus, que é buscar a Deus em primeiro lugar, porque as outras coisas são todas passageiras. Eu poderia apresentar mais uma, como se fosse uma ilustração para terminar, tá? Ou uma comparação. Vamos supor que alguém tivesse que fazer uma viagem para o reconhecimento de uma cidade. Mas o foco principal na sua missão fosse descobrir ali como está a educação naquela cidade. Quantas escolas, quantas faculdades, né? Quantos cursos são oferecidos. E essa pessoa vai com essa missão maior. O que vai acontecer? Quando ela for para lá, ela já começa a analisar. Eu vou de carro, ou eu vou de ônibus, ou eu vou de avião. Ela começa a analisar a paisagem, ela começa a analisar outros segmentos da vida daquela cidade, não somente a educação, mas a segurança também, né? Como anda a política por lá, como anda a ação social. Então ela começa a analisar tudo isso. E ela muitas vezes fica encantada também com alguns parques de diversão, com alguns cinemas e tal. Só que o foco maior dela é ver a educação.
Mas ela se deixa levar por tudo isto. Quando for para ela apresentar um relatório do que foi pedido a ela, ela terá um relatório com frases menores, com conteúdo menor do seu texto, porque ela se ateve a ver outras coisas e se deixou levar por outras coisas. Assim na nossa vida também, irmãos. Qual o nosso foco maior? Servir a Deus, adorar a Deus, evangelizar. Esse é o nosso foco maior nesta vida. Fomos criados para o seu louvor. Se nós nos ocuparmos com muitas outras coisas que são nos oferecidas, nesse dia que tivermos que apresentar ao Senhor, o que vamos apresentar? De adoração, de aprendizado, de proclamação do Evangelho, de uso dos dons. Tem aqui esse tempinho. Mas eu vi tanta coisa tão bonita nesse mundo. Então é mais ou menos por aí, irmãos. Nós não podemos perder o foco verdadeiro para o bem-estar, que é o nosso Deus. Priorizar o nosso Deus, buscar a sua vontade em todos os segmentos da nossa vida. Que Deus assim nos abençoe. E eu quero terminar também com essa frase: a vida, sendo longa ou não, sempre fará sentido somente com a presença do nosso Deus. E eu quero ler também nessa conclusão o capítulo 12, 13, o versículo 13 e versículo 14. Veja como ele conclui. Depois dele trazer todo esse comentário, ele conclui da seguinte forma, no versículo 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Quer ser feliz? Quer se sentir sempre a paz no seu coração? Priorize a obra do Senhor. Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Que Deus assim abençoe a todos. Um forte abraço a você também que está em casa. Deus abençoe a você e também a toda a sua família. Eu quero orar então para terminar. Você em sua casa que sentiu que Deus tem falado ao seu coração, quero orar por você, orar por todos que estão aqui presentes. E assim o louvor estará fazendo o pós-lúdio. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, muito obrigado a Deus, porque a paz verdadeira Tu nos dás, independente de realizações e conquistas materiais. Porque a maior conquista é a salvação em Jesus Cristo, é sermos libertos da condenação eterna. As bênçãos que tens, ó Deus, derramado sobre as nossas vidas, a presença do Espírito Santo, nos traz equilíbrio, nos traz alegria. Obrigado, Senhor. Quero apresentar esta vida que está nos acompanhando da sua casa. Quero apresentar esses que estão aqui na tua casa de oração, para que nós reconheçamos o bem-estar, o equilíbrio, a alegria, a paz que proporcionas para nós, independente de qualquer outra coisa. Porque temos o eterno, nós temos o imutável, nós temos ao Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, irmãos. Mais uma palavra que vem ao nosso coração.